Putin fala do julgamento do Bolsonaro, mas o recado era para o mundo inteiro. O mundo parou para ouvir. Quando Vladimir Putin, em plena coletiva internacional, tocou no nome de Jair Bolsonaro, o planeta inteiro ficou em silêncio. Mas o que parecia apenas uma referência lateral ao ex-presidente brasileiro, acabou revelando algo muito mais profundo. Um aviso direto ao Ocidente, um alerta aos aliados do Brasil e, principalmente, um gesto de confiança e alinhamento com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi sobre Bolsonaro, foi sobre o Brasil. E não foi sobre justiça interna, foi sobre guerra econômica, sobre quem manda e quem obedece, sobre quem se ajoelha e quem resiste. Ao citar que as tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras refletem problemas internos do governo americano, com questões internas do Brasil, incluindo as relações entre autoridades e o ex-presidente Jair Bolsonaro, Putin fez questão de mostrar que o mundo está observando, mas principalmente que o novo Brasil sob Lula não será mais manipulado. Putin não é homem de palavras vazias. Ele não desperdiça uma única vírgula em discursos oficiais, principalmente diante de jornalistas internacionais. Quando citou o julgamento de Bolsonaro, foi apenas para deixar claro que os Estados Unidos estão tentando interferir, condicionar e manipular o Brasil até nos seus processos internos. Mas o presidente russo foi além. Disse que isso não tem a ver com desequilíbrio na balança comercial ou com uma reação à guerra da Ucrânia. Traduzindo, o que está acontecendo é pura revanche política, chantagem econômica, guerra fria disfarçada de diplomacia. E o Brasil é uma peça central nesse jogo. Se Lula tivesse escolhido ajoelhar, nada disso estaria acontecendo. Mas Lula escolheu resistir. Lula escolheu o BRICS, escolheu a Rússia, escolheu a China. E isso, para os americanos, é inaceitável. Putin sabe que o Brasil é a chave da América Latina. É por isso que ele protege. E é por isso que os Estados Unidos tentam sabotar. A imposição de tarifas às exportações brasileiras não é coincidência. É punição. É a forma mais suja do jogo geopolítico. Impedir que o Brasil cresça, que exporte, que gere riqueza, que conquiste autonomia. Não se trata apenas de soja, carne ou aço. Trata-se do direito do Brasil de se relacionar com quem quiser, sem pedir permissão a Washington. E quando o líder russo deixa isso escancarado, ele não está apenas defendendo Lula ou criticando Bolsonaro. Ele está mostrando que a nova ordem mundial não aceita mais capachos. Está dizendo, com todas as letras, que quem anda de cabeça erguida será atacado, mas também será defendido. Durante sua fala, Putin também mencionou que não discutiu o tema das tarifas com seus parceiros chineses em Pequim, afirmando: "Francamente falando, isso realmente não nos diz respeito. Mas essa resposta é mais inteligente do que parece. Ao dizer que o problema é dos Estados Unidos, ele isenta a Rússia e a China da disputa comercial e joga toda a responsabilidade sobre os americanos. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: o mundo não gira mais em torno dos interesses dos Estados Unidos. A Rússia não está mais preocupada em agradar o Ocidente. E, ao que tudo indica, o Brasil também não. Lula já fez sua escolha, e o mundo está assistindo. Putin também foi claro ao afirmar que o evento na Ucrânia é apenas um pretexto. Um pretexto para justificar bloqueios, tarifas, pressões e chantagens contra países que ousam pensar com a própria cabeça. O conflito ucraniano virou desculpa para tudo. Mas Putin escancarou a verdade. É uma questão de natureza econômica em relação a vários países, laços econômicos com os quais alguém não está feliz. E quem é esse alguém? Todos sabem, é o Império Norte-Americano, acostumado a ditar regras, impor presidentes e derrubar governos. E agora não aceita o Brasil livre, não aceita o Brasil protagonista. Não aceita que Lula tenha se tornado uma das vozes mais influentes do planeta. E é por isso que eles querem sufocar a economia brasileira. Para que, internamente, o povo reclame. Para que, internamente, a elite pressione. Para que, nas próximas eleições, Lula não vença. Eles sabem que não conseguem vencê-lo no campo das ideias. Por isso apelam para o campo do comércio. A guerra é econômica, e ela é suja. Mas Putin deixou claro que o Brasil não está sozinho. Quando um líder do calibre de Vladimir Putin para uma coletiva para falar do Brasil, ainda que indiretamente, ele está enviando uma mensagem diplomática de altíssimo impacto.
Nós estamos com vocês. E isso muda tudo. Muda a balança de poder. Muda o posicionamento do Brasil no cenário internacional. Muda a narrativa da mídia. Porque se antes o Brasil era visto como quintal dos Estados Unidos, agora é visto como parceiro de Moscou, de Pequim, de Joanesburgo, de Nova Delhi. É visto como potência emergente, como centro de articulação, como liderança do Sul global. E isso, para os fanáticos que amam o Brasil, é motivo de orgulho, porque mostra que finalmente temos um presidente que enfrenta, que resiste, que não se curva. E mostra que o jogo virou. Putin não precisava citar o nome de Bolsonaro, mas citou. Não porque ele importa, mas porque representa o passado que o Brasil deixou para trás. Um passado de submissão, de joelhos dobrados, de alinhamento automático com Washington. Ao mencionar Bolsonaro como um problema que os Estados Unidos estão tentando resolver, Putin jogou luz sobre a decadência do projeto bolsonarista. Um projeto que hoje serve apenas como peça de chantagem para justificar punições contra o atual governo. Mas o povo já percebeu. Os aliados já perceberam. E os inimigos estão desesperados. O Brasil está em guerra. Uma guerra sem tanques nas ruas, mas com tarifas nos portos. Uma guerra sem bombas, mas com sabotagens econômicas. E nesta guerra, Lula é o comandante. E os aliados sabem disso. Putin sabe disso. Xi Jinping sabe disso. E a Rússia deixou claro, o Brasil não está mais sozinho. Quando Putin deixa escapar que não discutiu as tarifas com a China, o que está fazendo, na verdade, é proteger a engrenagem silenciosa que move a nova ordem mundial, a aliança informal, mas cada vez mais poderosa, entre Brasil, Rússia e China. Não se trata de um bloco ideológico. Trata-se de sobrevivência econômica, soberania política e um desejo comum. Enterrar a era em que uma só nação decidia o destino das outras. E neste novo arranjo, o Brasil é a ponte entre o Ocidente decadente e o Oriente ascendente. A ponte entre os países explorados e os países emergentes. A ponte que por muito tempo esteve rachada, mas que agora, com Lula no comando, está sendo restaurada com concreto armado. E isso incomoda. Incomoda tanto que até uma menção casual ao ex-presidente vira manchete. Porque, no fundo, todos sabem que o que está em jogo não é o passado do Brasil, é o futuro. A China observa tudo com a paciência milenar de quem já viu impérios caírem e civilizações desaparecerem. Para Xi Jinping, a turbulência atual é apenas mais uma fase de transição. Mas mesmo com sua postura calma, ele é direto ao dizer, em discursos recentes, que o mundo deve escolher entre guerra e paz. E quando diz isso, ele não está falando de tanques. Está falando de acordos comerciais, de respeito à soberania, de liberdade econômica. O presidente chinês sabe que se o Brasil cair de novo nas mãos dos entreguistas, todo o projeto de construção de um novo eixo global será atrasado. O Brasil é um pilar, um mercado imenso, um fornecedor estratégico de alimentos, energia e minérios. Mas, acima de tudo, o Brasil é uma liderança. E Lula é o único nome hoje capaz de dialogar com Xi, com Putin, com Biden e com Macron, sem se ajoelhar para ninguém. É isso que os fanáticos precisam entender. Quando falamos da importância do Brasil, não é apenas sobre o tamanho do PIB. É sobre o tamanho da coragem. A retaliação americana não é só contra Lula. É contra o projeto de independência do Sul global. Os Estados Unidos não aceitam que o Brasil tenha assento privilegiado no BRICS. Não aceitam que o Brasil fale por África e América Latina. Não aceitam que Lula convoque encontros com líderes do G20, da União Africana, dos países árabes e dos sul-americanos, sem pedir permissão. Por isso a imprensa americana silencia. Por isso a mídia ocidental minimiza. Eles fingem que o Brasil não importa. Mas por trás das cortinas, fazem de tudo para isolar o país. Aumentam tarifas, envenenam debates, alimentam instabilidade, atacam o presidente com fake news, tentam deslegitimar sua diplomacia, tentam impedir que Lula seja visto como líder global. Mas é tarde demais. O mundo já viu, o mundo já ouviu, e o mundo sabe que Lula não é mais apenas o presidente do Brasil. Ele é a principal voz do hemisfério sul, e isso assusta. Enquanto isso, o BRICS se fortalece.
Com o ingresso de novos países e o avanço na criação de uma moeda alternativa ao dólar, o bloco já deixou de ser apenas simbólico. Hoje, o BRICS representa mais da metade da população do planeta. Controla recursos estratégicos, rotas de exportação e bancos de desenvolvimento com poder real. E o Brasil, com Lula, se tornou o rosto mais carismático dessa transformação. Enquanto Xi é a firmeza, Putin é a ousadia, Ramaphosa é o pragmatismo, Lula é a ponte humana. O homem que dialoga com o operário e com o rei, que entra em reuniões formais de gravata, mas que fala com o povo de manga na arregaçada. O líder que conhece a fome, mas também conhece os números. E é por isso que o BRICS não será o mesmo sem o Brasil. E por isso os inimigos do bloco farão de tudo para impedir que Lula vença novamente. A cada tarifa imposta, os Estados Unidos tentam frear o avanço do BRICS. A cada bloqueio, esperam criar tensão interna no Brasil. Mas o que não perceberam é que o povo já entendeu o jogo. Hoje, o brasileiro que vive nas favelas, nos campos, nas cidades, sabe que o mundo está mudando, que há uma disputa geopolítica em curso e que não se trata mais de esquerda ou direita. Trata-se de soberania, de poder falar por si, de não depender de Washington nem de Bruxelas. E quando Lula discursa na Assembleia da ONU, ou quando recebe Xi Jinping no Palácio do Planalto, ou quando senta com Putin em cúpulas fechadas, o que está dizendo ao mundo é: o Brasil voltou. Mas voltou com aliados. Voltou com voz. Voltou com coragem. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários e se inscreva neste canal para mais vídeos.